Bom dia. Obrigado, Ricardo Pugliese. Obrigado, Ricardo Jordão, por eu estar aqui nessa manhã com vocês. Muito bem, vamos começar imaginando uma coisa. Vamos começar imaginando que você está aqui agora e veio de carro ou veio de moto e você deixou seu notebook no porta-mala do seu carro ou no baú da sua moto. Suponha, imagine que tenha sido isso. E que você agora está se dando conta que você não fechou o porta-mala do carro e nem o baú. Tudo bem? E para ficar um pouquinho mais dramático, faz umas 3 semanas que você não faz backup. Está tudo lá, o seu arquivo de fotos, seus últimos projetos. E o que está acontecendo nesse instante? Se você estiver imaginando, você agora não está mais aqui. Verdade ou não? Mas você também não está lá. E aí você está com uma vontade danada de sair daqui para lá, para fechar o carro direitinho, ou se assegurar de que está tudo bem. A verdade é que você está dividido. Você também não quer perder a conversa aqui. Então você já não sabe onde é que você está. O nome disso que você está sentindo agora, se você imaginou direitinho o que eu estou passando para você, tem o nome de medo. Isso é medo. O medo divide a gente. O medo faz com que a gente não esteja nem aqui e nem acolá. Você fica dividido. E se você está dividido, a sua energia está dividida. Ela não vai poder fazer alguma coisa bem feita porque ela não está inteira. Por isso a minha conversa com vocês é do medo de ousar, a coragem de realizar. O que fazer numa hora dessa? Se você tem um medo, e deixa eu dizer uma coisa para vocês, todos nós temos medo. Eu queria dizer para vocês assim, nós não vamos nos livrar disso. Medo de ser ridículo, medo de ser inadequado, medo de não dar certo, medo de dar certo. Todas essas coisas acontecem com a gente. Medo de falar aqui em público, medo de subir no caixotinho. Não tem jeito, o medo faz parte da história. Então o que fazer com esse medo? Ou o que fizeram as pessoas que souberam lidar com o seu medo? Elas conseguiram ter um desejo que pudesse superar esse medo. Então o assunto é o seguinte: se você não tem um desejo, é bom que tenha, pois senão o medo vai ocupar todo o espaço. Mesmo assim, se você tem um desejo, mas ele ainda não consegue superar o medo, você vai ter que trabalhar esse seu desejo. É só um desejo que pode superar o medo. O medo faz parte do jogo. Vocês estão vendo lá que tem um jogo de avançar casas, um jogo de recuar casas, como a gente já conhece. E nós vamos fazer esse jogo juntos agora. Eu queria que vocês, nesse instante, pensassem o desejo de vocês. Léo? Pense. Vocês têm um desejo? Então pense nele. E o desejo de vocês vai passar por 3 provas, por 3 testes. Vamos ver se o desejo de vocês tem força suficiente para contar uma história, para dar a coragem necessária que você precisa. Vamos lá. Agora vai esquentar. Muito bom. Pensaram no desejo todos? Sim ou não? Quem tem desejo tem ele na ponta da língua, ou na ponta da mente, ou na ponta do coração. Depende a qualidade do desejo. O primeiro teste de avançar casas ou de recuar casas é o teste da falta e da farta. Falta e farta não é a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo. Algum tempo atrás eu ajudava muito empreendedores a pensar negócios. E eu era muito consultado. Isso já faz um bom tempo, no tempo que estava surgindo no Brasil as franquias, estava surgindo no Brasil os projetos de terceirização. E eu era muito procurado assim: Roberto, diz para mim, o que é que está dando dinheiro por aí? Eu já sabia que não era a melhor pergunta. E como eu acompanhava esses empreendimentos, eu fui ficando craque. Eu já sabia que não ia dar certo, porque a pergunta não era a melhor. Tinha um segundo tipo que me perguntava o seguinte: Roberto, qual é a tendência do mercado?
Também não era a melhor pergunta, porque se esse fosse um bom surfista e pegasse uma boa onda, até contava uma história. Mas depois ele tinha que vender um negócio, passava para uma outra, não era a melhor pergunta. Mas tinha uma pergunta que era a pergunta: Roberto, tem uma coisa que está me incomodando. Tem um problema que ninguém consegue resolver. Tem uma coisa que não está dando certo. E eu quero resolver esse problema no mercado. Eu quero resolver esse problema na economia. Essa era a boa pergunta. Bom, o que tem a ver isso com o teste da falta e da farta? É o seguinte: se você pretende preencher o que te falta, o teu desejo não tem boa qualidade. Agora, se você pretende oferecer o que te farta, então você está no caminho certo. A falta é a tua carência. Todos nós somos carentes. Mas você precisa olhar para a sua carência e falar para ela de uma maneira bem carinhosa: olha, eu não vou te atender, eu só vou te atender quando eu quiser. Você não vai ser a minha patroa. O meu patrão é o meu desejo. Então é isso. O primeiro teste é: o teu desejo é para preencher o que te falta, ou o seu desejo é para você ofertar o que te farta? E preste atenção, que o seu desejo não seja o desejo do seu pai e da sua mãe, ou o desejo da sociedade. Uma vez eu ouvi o escritor Dionísio da Silva dizer: minha mãe tinha vocação para eu ser médico. Cuidado, vê da onde que vem o seu desejo. Segundo teste. Passou no primeiro? Léo? Segundo teste. O segundo teste é o teste do sujeito e do objeto. A primeira armadilha é aquela da falta. Você sai por aí tentando vender a sua carência e pouca gente vai estar disposta a pagar pela sua carência. Essa é a primeira armadilha. A segunda armadilha, essa é mais perigosa ainda. Aliás, esqueci de dizer: se você passou no teste anterior, avance 3 casas. Ok? Se você não passou, recue. Vamos para o segundo agora. A primeira armadilha é você preencher a sua falta. A segunda armadilha é você querer ser útil. Aí você fala: bom, mas ser útil não é um desejo louvável? Não, é uma grande armadilha. Porque se você for útil, você vai virar um utilitário. E você vai ser assim como um prego, um martelo, um garfo, uma faca. Todas essas coisas são úteis. O microfone que está na minha mão é útil. Mas o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai envelhecer e ele vai ser substituído, ele vai ficar obsoleto. Quem é útil pensa em aposentadoria, porque depois a sua utilidade não serve mais para nada. Aí ele se aposenta. Tem gente da minha geração, na minha idade, se aposentando. E eu só estou começando agora. Quem é útil pensa em ser coisa, em ser objeto. Não pensa em ser sujeito. Quem é útil empreende, um empreendimento objeto. Vai ter funcionário objeto, colaborador, cliente objeto, fornecedor objeto, e vai construir um planeta objeto, porque pensa em utilidade. E pensa em utilidade porque faz a pergunta errada. A pergunta errada é: o que é que funciona? Funciona essas coisas todas. Martelo funciona, garfo funciona, faca funciona. Quando você é útil, você olha para fora e você vê qual é o parafuso que você tem que apertar. Mas quando você faz a pergunta certa, que é o que importa e não o que funciona, você não vai ser útil, você vai ser contributivo. É diferente, parece que é um jogo de palavras, mas não é. Ser contributivo, você vai olhar para dentro de você e vai ver o que é que você tem de dom, de talento, de inteligência, de valores e de virtudes. Aí você olha para fora e faz o que precisa ser feito. É diferente, portanto, uma coisa da outra. Quem é útil pensa em utilidade. Quem é contributivo pensa em fecundidade. Gente, todos nós aqui nesse auditório somos uma promessa de evolução. Nós somos potenciais de geração de grandes riquezas. Mas você tem que se ver como contributivo e não sobre a utilidade, senão logo você vai perder o seu prazo de validade.
Veja o seu desejo agora. Se o seu desejo responde à pergunta: o que é que funciona? Recue 5 casas. Mas se o seu desejo está na linha do que verdadeiramente importa, avance 5 casas. Fizeram a conta? Tem gente que já está com 8, não está não? O segundo teste do sujeito e do objeto eu formulei quando eu li um livro de Paulo Freire. Aquilo mudou a minha cabeça. Tinha uma frase do Paulo Freire, o grande educador brasileiro, que dizia o seguinte: o ser humano é objeto por distorção, mas é sujeito por vocação. Naquele instante mudou completamente a minha vida. Eu era consultor de empresas, deixei de ser consultor de empresas e fui ser educador. Escrevi 6 livros, tenho um programa chamado Metanoia. Estou aqui hoje vivendo o meu desejo aqui com vocês. Agora, quando eu formulei esse segundo teste do sujeito e do objeto, inspirado no Paulo Freire, eu não sabia que eu já estava vivendo o terceiro teste, que é esse que nós vamos fazer agora. E o terceiro teste é o teste da chama e do chamado. Vamos só recapitular. Primeiro teste, qual é? A falta, o teste da falta e da farta, que assim vocês vão ver como é que eles estão conectados. O segundo teste, qual é? Do sujeito e do objeto. O terceiro teste é o da chama e do chamado. Vamos entender o que é isso? Porque na hora que eu vi a frase do Paulo Freire, aquilo tocou uma chama que já estava dentro de mim. E essa chama já estava dentro de mim. Dentro de cada um de nós tem uma chama. Essa chama, gente, preste atenção, pode, se você quiser chamá-la de vocação, pode. Vocação é uma voz interior que diz para você para onde é que você tem que ir. Agora, você só escuta essa voz interior se você estiver aquietado. No meio dessa cacofonia de informações e de barulhos que tem por aí, desse volume de entretenimentos, você não vai escutar o crepitar da sua chama. Você vai precisar do seu silêncio e você vai precisar atravessar o seu deserto. E aí você escuta a chama que já está dentro de você. Eu escutei. Aquela frase do Paulo Freire acendeu aquela chama. Você precisa olhar para dentro de você e encontrar essa chama. E se você encontrar, aí sim, olhe para fora e veja qual é o chamado. Por isso a chama e o chamado. Não é o chamado primeiro, é a chama primeiro. Depois você olha para fora e vê qual é o chamado. A chama é a vocação. O chamado é a convocação, porque nós somos convocados para fazer alguma coisa. Todos nós somos convocados, mas primeiro, qual é a vocação? Se você juntar vocação com convocação, aí vem uma outra palavra chamada convicção. Gandhi teve medo, mas o desejo foi maior. Mandela teve medo, mas o desejo foi maior. Walt Disney teve medo, mas o desejo foi maior. Steve Jobs teve medo, mas o desejo foi maior. Todos eles souberam juntar chama com chamado. Todos eles tinham uma chama dentro deles, mas eles conseguiram ouvir o chamado. Esse é o terceiro teste. Se vocês passaram no terceiro teste, se o seu desejo, ele é a sua chama interior, está ligado ao seu chamado, se o seu desejo, você pode falar como Francisco, que dizia: é isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo de todo o coração. Então, avance 7 casas, ou recue 7. Para finalizar, meus amigos, é o seguinte: se você não tem um desejo, arranje um. Não dá para viver sem ele. Se você tem um desejo, mas ele ainda não supera o medo, troque de desejo. Esse é desejo meia boca.
Se você tem um desejo, mas ainda ele não avançou 15 casas, porque não passou nos 3 testes, continue elaborando, você vai chegar lá. Agora, se o seu desejo passou nos testes e avançou 15 casas, Deus botou esse desejo dentro do seu coração. É lógico que vai dar certo. Foi feito para dar certo, meus amigos. É isso, muito bom dia. Deus que abençoe todo você. Muito obrigado. Obrigado.